Muito bem, amados irmãos e ouvintes da Rádio Boas Novas FM. A comunidade Vida em Graça está entrando no ar mais uma vez através das ondas sonoras desta rádio. Queremos estar agradecendo a participação de todos os nossos amigos ouvintes que sempre têm estado conosco, têm acompanhado aqui a programação da comunidade Vida em Graça. Queremos estar deixando aqui os nossos cumprimentos a todos os nossos amigos ouvintes aqui da nossa programação Comunidade Vida em Graça. Muito bem, queremos estar mandando um alôzinho ali, para o nosso irmão Flávio Orlando, que sempre acompanha com a gente, deve estar na escuta neste momento. Deus abençoe o nosso irmão Flávio Orlando. Também queremos estar mandando aqui os nossos cumprimentos para a professora Irani, juntamente com seu esposo. Também queremos estar mandando um alô ali para o irmão Francisco, ali na BR-364, ali nas proximidades do quilômetro 105, irmão Francisco Lima, juntamente com a sua esposa, a sua filha. Deus abençoe, irmão Francisco, e os demais irmãos aí da BR-364 e próximo aí do campo do 105, Altina Magalhães, o Dan, o Odilon, e os demais irmãos, que sempre têm acompanhado conosco. Vai o nosso abraço aí também aos irmãos do ramal Mococa, ramal Progresso, ramal Floresta e todos os ramais adjacentes aí à BR-364, ramal do Granada, ramal Oco do Mundo, ramal do Bigode. É muita gente que acompanha aí sempre a nossa programação da comunidade Vida em Graça. O nosso alô, um abraço a todos os nossos amados que sempre têm acompanhado conosco. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho. Muito bem, temos conosco aqui o nosso irmão Antônio da Veiga, que está participando conosco nesta noite. Também o irmão Alan Rafael aqui na sonoplastia, e temos também o nosso irmão André. Então hoje nós temos aqui um grupo abençoado que, com a bênção de Deus, estaremos juntos daqui a pouco discorrendo o nosso assunto. Vai ser muito legal, muito bacana. Queremos já agradecer a participação de todos os nossos amados que estão acompanhando. Queremos estar também mandando aí um alô a todos os nossos irmãos da comunidade Vida em Graça, a irmã Arlete, juntamente com o irmão Muri, também o irmão Cláudio Honor, a sua esposa Mangenice, a sua família, também o irmão Paulo Bezerra Félix, o professor Paulo, a sua esposa, os seus filhos, o irmão Ismael Cunha de Araújo, toda a sua família também. O nosso muito obrigado aí pela participação. E também os nossos demais irmãos que acompanham aqui da cidade, os demais ramais aqui próximo, Estamos felizes pela participação de todos os nossos irmãos que sempre a gente encontra na rua, por aí, no trabalho, que sempre comenta com a gente a respeito do programa Comunidade Vida em Graça.
Irmão André. O André vai estar cumprimentando os nossos amados e vai estar trazendo a sua saudação. Após, vamos estar também ouvindo uma leitura da palavra do Senhor com o nosso irmão Antônio da Veiga, que vai estar dando sequência na nossa programação. Eu quero saudá-los a todos, nossos radiovintes, que têm nos dado sua audiência todas as quintas-feiras. E eu quero dizer que Deus te abençoe grandemente, né? Você sempre tem nos acompanhado, a cada um. Quero fazer também menção dos meus colegas de trabalho lá na Escola Pedro de Castro, professor, que é o diretor da nossa escola, professor Francisco Figueiredo, professor Francisco Dias, e coordenadores, professores, colegas, e também na Escola Rita Bocalon, sempre também tem meus colegas ali que nos dá a honra, né, em estar sempre na escuta do nosso programa, professor Antônio de Sá, professor Nilson Mendes e os demais ali que fazem parte da coordenação, e meus colegas também na Escola Rita Bocalon, que Deus os abençoe. Muito obrigado a cada um dos colegas aí que sempre tem nos dado essa honra de estar nos ouvindo às quintas-feiras. Você também aí nos ramais, como o professor Ismael já mencionou alguns ramais. Muito obrigado, que Deus continue te dando graça, te abençoando tua casa, porque você tem sido grandemente um instrumento também nas mãos de Deus. Eu acredito que você também tem abençoado as pessoas aí na sua comunidade, no seu convívio, na região onde você mora. Quero fazer menção também do João Costa, ramal do João Costa, e a pessoa do João Costa também. Que Deus te abençoe, João Costa. O Muniz também, que é um morador do ramal do João Costa, também, que Deus te abençoe, Muniz, sua esposa Conceição, e a todos as pessoas aí moradoras da Campina também, você que tem nos ouvido todas as quintas-feiras, que Deus te abençoe e continue conosco, sempre acompanhando essa programação, que Deus abriu esse espaço aqui para que pudéssemos falar um pouco do seu amor, tratarmos assuntos relacionados à palavra de Deus. Hoje temos um assunto de um interesse enorme, né? Iremos continuar um assunto que foi abordado quinta passada, e hoje iremos dar sequência, que estaremos tratando sobre os desigrejados. É um assunto que é muito interessante. Hoje esse número de desigrejados, ele tem aumentado e muito no Brasil. Talvez você possa até soar um pouco estranho no teu ouvido. Essa palavra desigrejado, você vai ter em mente que é uma pessoa que outrora congregava-se e hoje não se congrega mais. Mas você vai ver que durante o discorrer do assunto, não, o desigrejado é uma pessoa que ele nunca deixou a igreja, porque ele é igreja. Você vai ver que simplesmente por não se frequentar um templo religioso, essa pessoa, ele não deixou de ser igreja. O conceito em si não fecha, não contempla simplesmente a frequência a um templo para que ele se torne igreja, mas ele pode ser igreja em qualquer lugar, em qualquer ambiente que ele esteja, ele continua sendo igreja. E que você continue com a gente aí, que Deus te abençoe. Eu acredito que Deus tem coisas extraordinárias a estar trazendo a todos nós. O Espírito de Deus vai nos ajudar muito, vamos precisar muito para ele tentar nos ajudar a discorrer a essa temática. E lembrando sempre que o programa não tem fins para debates, não, apenas Deus tem soprado em nossas mentes, fazendo com que vêssemos dentro da palavra de Deus algo que não é o que tem sido divulgado dentro dos ambientes religiosos, dentro da igreja, né, de alguns ensinamentos, e temos visto uma forma de um olhar diferenciado, e queremos ajudar aquelas pessoas que assim acatarem, né, também a nossa forma de pensar. Não é isso, professor? Correto, tranquilo. Vamos estar ouvindo a leitura, né, de um texto sagrado com
nosso irmão, e depois vamos estar procedendo uma oração e já estaremos entrando aí no nosso assunto. Primeiramente, quero cumprimentar a todos que estão aí sintonizados aí com o programa. Vamos ler aqui na Palavra de Deus, no capítulo 14 de Romanos, vamos ler de 13 até o 20. A Palavra de Deus diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser que para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas por causa da comida, se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua, por causa da comida, a obra de Deus. Nesse momento nós iremos fazer uma oração de gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e também apresentando nossos audientes, que está aí na escuta, para que Deus também te abençoe. Você já tem sido abençoado por Deus, tenha por certo disso, mas vamos nesse momento orarmos ao Senhor, que é recomendação também bíblica, orarmos a Deus. Demonstra a nossa dependência do nosso Pai. Deus poderoso, é com alegria, com gratidão, com temor, com tremor, Senhor, que nesse momento, dentro desse estúdio, desta rádio, eu me aproximo do Senhor em oração e é com muita alegria nesse momento, ó Deus, que eu me dirijo ao Senhor para te agradecer pelos feitos em minha vida, na vida do professor Ismael, do irmão Veiga, do Alain, do meu amigo que aí está ouvindo. Tem pessoas com diversos problemas nesse momento, Deus, e eu quero te apresentar a essa pessoa, a este homem, mulher, adolescente, a essa criança. Meu Deus, que o Senhor possa os abençoar de uma forma muito grande, de uma forma rica, de uma forma toda especial, que problemas de saúde, que essa pessoa que estiver com qualquer problema de enfermidade, Senhor, seja nesse momento curada, que o Senhor possa afugentar a doença com o poder miraculoso de Jesus e que ele sinta-se bem nesse momento, que o poder curador, sarador de Jesus Cristo na vida dos doentes possa restaurar a saúde dessa pessoa e que ele possa gozar de perfeita saúde e com isso ele possa te glorificar, ó Deus, pelo milagre da cura. Deus bendito, nesse momento pedimos a tua bênção sobre todas as famílias de nosso município, sobre cada família, sobre cada filho, cada pai, cada mãe. Bondoso, Deus grande, Deus misericordioso, que esta programação, neste dia, neste momento, possa ser uma grande bênção. Que o Senhor possa nos ajudar muito a falarmos, a podermos, ó Deus, discutirmos, tratarmos desta temática sobre os desigrejados. Quantas pessoas não vivem no momento,
sem se congregar, sem ter força e talvez se sinta um rejeitado de Deus, mas que a tua graça possa contemplar essa pessoa, que ele possa sentir-se amado por Deus, sentir-se agraciado por Deus, que a tua graça seja abundante, Senhor, que a paz de Deus possa reinar na vida deste homem, desta mulher, que o amor de Deus seja manifestado neste lugar, em nossas vidas. Bondoso Deus, é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Muito bem, amados, então é isso aí, né? Nós anunciamos aqui quinta-feira passada o nosso assunto de hoje. Inclusive, quinta-feira passada nós já demos um toque nesse assunto, fizemos uma introdução, que seria a questão dos desigrejados. Quem seriam os desigrejados? O motivo por que uma pessoa se torna um desigrejado, e assim sucessivamente, né? Então é muito simples. O conceito de desigrejado, o próprio nome já está dizendo, é um nome um pouco meio esquisito, um pouco meio diferente, né? Não sei de onde arrancar esse nome, né? Mas o conceito de desigrejado seria aquela pessoa que deixou de participar de uma atividade religiosa em um determinado templo. Ele preferiu abdicar, abrir mão dos seus compromissos com uma entidade religiosa, como um congregado, como membro, né? Em alguns casos até como obreiro que ele era. Ele resolveu manifestar a sua fé, viver a sua fé, praticar a sua fé, mas desanexada de um sistema religioso. Então, pelo fato de ele estar fora de um sistema religioso, pelo fato de ele não estar participando de uma igreja com um determinado título, né? Então, as pessoas do sistema religioso é que chamam essas pessoas de desigrejados. Saiu da igreja, então são os desigrejados, né? E às vezes até com um tom irônico, né? Ah, você é um desigrejado, seu desigrejado, né? Rapaz, você está congregando aonde? Rapaz, eu estou congregando em casa com a minha família, então você é um desigrejado, seu desigrejado, né? E aí aquela coisa, né, e tal, sobre a questão dos desigrejados. Então os desigrejados são um grupo de pessoas, uma pessoa que resolveu, né, cansou com o sistema religioso, percebeu algumas situações desagradáveis no sistema religioso, percebeu que a igreja não seria exatamente a formação de uma entidade religiosa, ele percebeu que a igreja de Cristo comprada, instituída pelo próprio Cristo, é um conjunto de pessoas que se reúnem em nome dele, formam então a igreja de Cristo, pessoas que foram alcançadas pela graça. Ele percebeu que igreja não é um sistema. Então ele falou assim, então dá para mim poder viver em Cristo Jesus, sem sistema, sem deixar de ser igreja. Foi mais ou menos isso que tem acontecido com muita gente, né? E aí algumas pessoas dessas se reúnem apenas com a família, em casa. Outros tipos de desigrejado, eles vão à igreja esporadicamente. Às vezes um domingo vai numa igreja, às vezes passa 15, 20 dias sem congregar e vai em outro domingo em alguma outra igreja. Vai na igreja católica, vai em igrejas evangélicas. Ele não tem uma igreja definida. Ele resolve administrar a sua fé e vai na igreja só para poder encontrar com os irmãos, abraçar os irmãos, considerar como irmãos em Cristo, mas a administração da sua fé fica por conta dele. É um tipo de desigrejado também. Existem desigrejados que se reúnem, aquelas pessoas que não concordam muito com o sistema, eles se reúnem 2, 3 pessoas e vai um na casa do outro e faz ali uma oração, cânticos, louvores, fazem visitas em hospitais, fazem a obra normalmente como se estivesse na igreja, porém desvinculada de um sistema, né? Então,
E esse evento chamado de desigrejado, que na verdade esse nome é um nome impróprio. Por que é um nome impróprio? Porque a palavra desigrejado denota-se alguém que deixou de ser igreja, saiu da igreja. E ao contrário, um desigrejado, ele não deixa de ser igreja. Ele deixou de participar do sistema religioso, das atividades em um determinado templo, mas ele, como servo de Cristo, alcançado pela graça, não tem como deixar de ser igreja. Né? Então, aí, se nós temos encontrado assim, várias pessoas andando pela cidade, por aí, conversando com um, conversando com outro, encontramos com pessoas essa semana mesmo, irmãos. Eu encontrei com o irmão que disse assim: meu irmão Ismael, eu não tenho uma igreja definida. Um domingo eu vou em uma, outro domingo eu vou em outra. E começou a apontar algumas situações e tal, e dizer ele que achava melhor assim. Eu falei: tá bom, bacana. Importante é que você mantém sua fé, né? E são vários tipos de desigrejados. E aí a gente vê, às vezes as pessoas não entendem, né? E cria uma situação complicada, né? Com relação à questão dos desigrejados. E muitas vezes até os desigrejados são taxados como desobedientes, né? Rebeldes, é verdade. Essa palavra, ela não se encaixa muito bem, né, Ismael? Não. Por desigrejados, sabendo que nós somos igreja. A igreja, ela está presente em todos os momentos, né, de nossas vidas. Às vezes as pessoas associam muito a você frequentar um templo, né? E quem não frequenta é mais taxado como desviado, né? É mais ou menos assim. A ideia era mais ou menos assim: você faz parte de um sistema religioso, você está dentro do plano de salvação. Né? Não dá para se conceber alguém que está dentro do plano de salvação se não tiver com uma carteirinha de membro de uma determinada igreja. O que você acha, irmão? É verdade, isso acontece muito. E uma das coisas que a gente tem percebido, hoje dentro das igrejas existem árvores lindas, mas que não dão frutos porque estão abafadas pelo sistema. Enquanto aqui fora nós temos visto o verdadeiro servo de Cristo pregando a palavra, fazendo caridade, ajudando o seu irmão, o seu semelhante, né? Desprovido de qualquer regra, de qualquer estatuto, né? Apenas a palavra de Deus como seu guia espiritual. E isso é muito bom. Eu me tornei um dos igrejados já faz 6 anos. 6 anos. Nunca abandonei a obra do Senhor, nunca abandonei esta palavra que está escrita aqui, entendeu? E porque eu não estava me sentindo feliz, né? Estava faltando alguma coisa. Eu digo: eu não quero ser só um religioso, eu quero ser um servo de Deus, aquele que faz a diferença, aquele que as pessoas olhem para mim e falam: aquele rapaz ali é um servo de Deus, né? Então eu sou um dos desigrejados. Olha aí, né? É verdade. Então, são situações assim que às vezes deixa a gente até um pouco surpreso, né? Eu pude perceber que existe um número não pequeno de pessoas existem pessoas que já participaram de atividades religiosas assiduamente e hoje se tornaram desigrejados, mas nós também encontramos pessoas que nunca participaram assiduamente de templos, de atividades religiosas. E em conversa, nós percebemos que ele é um verdadeiro servo do Senhor. Uma pessoa que vive debaixo da graça, uma pessoa que passou pelo Calvário, que reconhece a pessoa de Cristo como um Salvador, uma pessoa que tem um bom relacionamento com os vizinhos, um bom relacionamento com família, uma pessoa que é família, uma pessoa que tem um bom relacionamento na sociedade, mas ele não suporta o peso do sistema, ele não consegue, ele até vai visitar, mas não consegue se encaixar, ele percebe que dá para se tocar uma vida cristã desanexada de um sistema. E eu tenho ficado surpreso com a quantidade de pessoas que a gente tem identificado questões dessa natureza. Esse número tem aumentado, né, Ismael? Tem aumentado. O tempo vai passando e as pessoas vão cada vez mais comungando com essa ideia de não mais fazer esse ajuntamento
dentro de um templo, mas sim esse ajuntamento continua existindo, que é importante, né? Mas nas casas, na casa de um amigo que também comunga com a mesma ideia, comunga com o mesmo Deus, com a mesma fé, e aí eles compartilham dessa forma, né, a vida cristã. Compartilham dessa forma, e né? Tem sido uma grande bênção. E é a igreja, e continua a igreja. Então a palavra desigrejada, ela não existe, porque nós sempre seremos igreja. A igreja está aqui, dentro desse estúdio aqui, ó. Exatamente. Então, às vezes, esse tipo de pessoas é tratado, é taxado como desigrejado pelo fato de que acharam por bem servir a Deus desanexado de um sistema religioso e já receberam o nome de desigrejados. Mas a gente vai conversar e você percebe que existe a essência do evangelho na vida dessas pessoas. É verdade. E tem muitas pessoas, Ismael, que às vezes até frequenta algum templo ainda, ele não consegue se encaixar, mas por não conseguir ainda entender que ele pode muito bem servir a Deus com outro grupo, né, nos lares, nas casas, com amigos, ele, devido talvez ter sido ensinado, eu não sei, né, ele acha que ele precisa, é algo que vai forçado, ele não vai de forma espontânea, e aí frequenta às vezes ainda o templo, mas ele pode sim, né, irmão? Com certeza, ele não precisa estar ali no templo, ali de manhã, de noite, de tarde, de madrugada. E o que ele precisa é fazer a obra de Deus. Isso ele precisa. E hoje as igrejas, no sentido geral, taxam muitas pessoas como desviado. Eu considero desviado alguém que abandonou o caminho e seguiu para outro. Exatamente. O desigrejado não pode ser caracterizado como desviado. Não. De jeito nenhum, porque ele deixou de frequentar uma identidade, né? No caso ali, a igreja. Mas ele continua fiel aos propósitos de Cristo. E ainda pior ainda, às vezes ele até é taxado de apóstata, alguém que apostatou da fé, desacredita da fé, simplesmente porque deixou de participar de um sistema religioso, mas continua mantendo a fé, né, continua praticando a fé, às vezes é taxado como desviado, né, e algo do tipo. Só que, Ismael, é assim, se ele não estiver dentro de um templo e seguindo todos aqueles ensinamentos, tendo uma vivência conforme os parâmetros, né, que aquela determinada religião impõe, ele não se encaixa como um salvo, ele não se encaixa como uma pessoa que desfruta das bênçãos e da graça de Deus. Então ele está totalmente ausente de todas as benesses de Deus, por conta que ele é uma pessoa que de forma autônoma resolveu seguir a Jesus de forma autônoma. Então, por conta disso, como é sofrido, é um pesadelo às vezes na vida daquelas pessoas. E nós temos o próprio Jesus como exemplo. Jesus não se prendeu à religião, não se prendeu a templo, não se prendeu a líderes, né? Ele fez o trabalho dele autônomo, né? Ele andou por todos os cantos pregando a palavra do Pai. Lembrando também que os templos começaram a surgir depois de 3 séculos. Exatamente. Depois de 3 séculos que começou, que muitas pessoas já me perguntaram, né? Mas como que eu vou conseguir exercer a minha fé sem um templo? Dá certo isso mesmo? Dá, meu amigo. 3 séculos, os irmãos primitivos, eles conviveram assim nas casas. A igreja presente, quando você olhar para todos os textos bíblicos, você vai ver a igreja, quando se trata de igreja, você não vai ver lá templo. Isso surgiu logo depois de 3 séculos de vivência de fé. Inclusive, nós temos um texto que fala sobre essa questão do templo, um texto um pouco meio pesado, e vamos estar lendo, né, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a verdade, né? No livro de Atos, capítulo 17, versículo de número 24 ao versículo de número 25, está escrito assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando alguma coisa,
pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Olha, Deus vai se prender a um templo. Que tamanho que é Deus? É verdade. E temos também outro texto aqui de Atos 7, versículo 48 e versículo 50, que praticamente repete a mesma coisa. São textos diferentes, que aconteceram em situações diferenciadas, e que o contexto é o mesmo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Então não dá para se pensar em um Deus preso num templo. Não dá para se pensar em um Deus que me abençoa quando eu vou num templo apenas. Não dá para se pensar numa graça existente dentro de um templo. A graça de Deus não tem parede. A graça de Deus não tem teto. A graça de Deus está espalhada no mundo todo, no coração de quem crê. Não dá para se prender no ambiente. Então, dá para se viver assim? Dá. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, alguém falou, Ismael, eu acho que eu não consigo, não. Se eu sair da igreja, se eu parar de ir na igreja, eu me desvio. Eu falei, não entendo um negócio desse, não. É verdade. Não é que alguém para de ir na igreja e ele se desvia dos caminhos do Senhor, ele deixa de estar na presença do Senhor. Dá para entender um negócio desse? É meio difícil, porque quem está nos caminhos do Senhor não se desvia de forma nenhuma, independente de ele estar ali congregando num templo ou não. Ele sempre vai seguir ali, é o caminho dele. É verdade. E aí já foi me perguntado a respeito do culto, né? Porque precisa-se... Tem aquele momento nas igrejas, né, que diz, vamos iniciar, né, a Deus em oração, vamos fazer a abertura. Tem até hinos da harpa que trata da abertura do culto. Nós abrimos este culto em teu nome. Então tem até hinos da harpa. E aí a pessoa acredita que, e o culto, como é que vai dar certo, Ismael? Como que nós vamos realizar um culto sem ir ao templo? Como que se pode processar uma situação dessa? Dá para ter um culto sem templo? O que você acha? É complicado, né? O que é culto? O que é culto, exatamente? Será que culto é somente aquele momento de 1h30 que você, né, se dedica a Deus? Ou será que você cultua a Deus o tempo todo? Ao acordar, ao dormir, no trabalho, no lazer, onde você estiver, será que você não tem prestado o teu culto a Deus? Ou somente naquele momento lá no culto ao ar livre? Ou somente no culto na congregação, no templo, aonde você frequenta, que você faz o seu culto a Deus? Eu entendo que o culto é toda prática que venha a glorificar o nome do Senhor. Toda e qualquer prática, no seu andar, no seu deitar, no seu levantar, na hora do jantar, na hora do almoço que você toma ali o seu alimento, que você agradece a Deus por ele, quando você dá um abraço na sua esposa, né, e pronto, quando você abraça os seus filhos, você está cuidando da sua família, quando você manda uma mensagem para alguém, né, que está precisando de uma mensagem, tudo que você faz que eleva o reino de Deus, você está prestando um culto a Deus. Isso é culto. Culto você faz 24 horas. O que você acha, Antônio? Eu concordo plenamente, porque culto quer dizer cultuar. Né? Cultuar a Deus, você cultua a Deus o dia todo. Desde o momento que você levanta, que você toma seu café, que você vai para o seu trabalho, que você está andando, você está cultuando a Deus. Inclusive eu penso que o cristão verdadeiro deve cultuar a Deus em tudo que faz. Com certeza, hein? Com certeza. Em tudo que faz, deva servir de culto. Deus diz, dai-vos graça em tudo que receberes. Exato, porque muitas pessoas entendem apenas que o culto realmente que você faz aquela oferenda a Deus é quando você está dentro de um templo, né? Exato. Que na verdade aquilo ali, se você for literalmente, que chama-se cerimônia. É uma cerimônia. Seria mais adequado se o pastor dissesse, pessoal, vamos nos colocar de pé para darmos sequência ao culto.
Porque você já tem cultuado a Deus durante o tempo todo. O que você acha, irmão? Seria excelente, hein? Seria bem melhor. Irmãos, você que já vem glorificando a Deus durante toda a sua vida até esse momento, vamos ficar de pé, que agora vamos continuar dando sequência nesse culto. Exato, né? vamos continuar cultuando. Terminou, que tem até o término do culto, né? Sim. Não, nós não vamos terminar. Nós, no momento, o trabalho aqui vai ser concluído, mas o culto continua. O culto continua. Dentro desse particular, eu me lembro, numa determinada ocasião, que eu estava dirigindo um culto, parecia um culto de jovem, e tinha um irmão que gostava muito de cantar, né, com playback. Certo. Cantava muito com playback e gostava de cantar. E se ele fosse pro culto, né, para a igreja, para a cerimônia que acontece no momento ali, e não tivesse a oportunidade para cantar, ele saía chateado. Porque ele não recebeu uma oportunidade para cultuar a Deus. Ele teve o dia inteiro. Agora é verdade. Eu estou entendendo. Tem isso, Ismael. Ele teve o dia inteiro para cultuar a Deus. Teve um momento que esteve no templo, até o momento que ele era para cantar. Não, mas ele vai cultuar a Deus no momento que recebe a oportunidade. Aí ele vai cultuar, ele vai louvar, vai adorar. Tu tocou agora